depois de conquistar Lisboa aos mouros, Afonso Henriques mandou aparelhar uma barca com gente armada e alguns moçárabes cativos que haviam revelado ao rei o local onde estava sepultado, no promontório sacro do Algarve, o corpo de São Vicente. Conhecedores dos lugares e guiados pelos corvos que nunca abandonavam as imediações da sepultura, os moçárabes desenterraram o corpo e levaram-no de noite para a barca. 2 dos corvos acompanharam o sarcófago do santo durante a viagem de regresso, um pousado à proa e outro à popa. Um vento suave de oeste que soprou constante fez a barca entrar sem incidentes na Barra do Tejo na noite de 15 de setembro de 1175. Era o vento favónio dos marinheiros antigos, o Zéfiro. São Vicente foi martirizado em Valência por ordem de Daciano, prefeito de Roma, no ano de 304, e o seu corpo lançado num pântano fora dos muros da cidade para ser devorado pelas feras. Mas 2 corvos, negando a índole carniceira da sua espécie, postaram-se de guarda junto ao corpo abandonado do jovem diácono, defendendo-o com fúria do ataque dos outros animais. E em breve o povo das aldeias próximas acorreu a dar sepultura ao mártir e começaram a obrar-se os primeiros milagres. 4 séculos mais tarde, durante a ocupação árabe de Valência, os monges cristãos levaram as relíquias em segredo para o promontório sacro. É à volta deste corpo, trasladado ainda uma vez para Lisboa por ordem do rei Afonso, que vai impor-se na cidade o culto de São Vicente, que era um dos mais antigos do mundo mediterrâneo. Ninguém sabe dizer ao certo até onde vai o Mediterrâneo, quais são os seus limites no mar ou em terra, ou qual das suas partes componentes tem maior importância relativa. Se é a Europa, o Magrebe ou o Levante. Teoricamente, a Europa nasceu no Mediterrâneo, mas conceitos como dialética, república, direito ou democracia não são entendidos da mesma maneira pela mistura de povos e de credos que formam o continente. Na Europa Ocidental há um norte frio, úmido, verde, brumoso, atlântico, e há um sul quente, seco, ocre, luminoso, mediterrâneo. O norte é germânico, protestante, o sul é latino e católico. O norte bebe cerveja, o sul bebe vinho, o norte é rico, o sul é pobre. A Península Ibérica, no extremo sudoeste da Europa, é pobre, católica, latina e produtora de vinhos excelentes, mas dentro do seu próprio território são também enormes as diferenças entre o norte e o sul. E o norte, acidentado e atlântico, está claramente separado do sul, plano e mediterrâneo, pela bacia do rio Tejo, que atravessa a península de leste a oeste, até chegar ao mar. O rio nasce na Serra de Albarracim e passa por Toledo e Alcântara antes de entrar em Portugal. Logo a seguir à nascente, o Tejo encaminha-se para sul e parece destinar-se ao Mediterrâneo, como o Ebro, o Pó ou o Nilo. Mas pouco a pouco o curso do rio vai infletindo para o ocidente, atravessa a fronteira portuguesa e torna-se milagrosamente navegável. O Tejo é a estrada por onde o norte e o sul servem Lisboa e chegam ao oceano. É pelo Tejo que a neve desce das montanhas do interior para as cozinhas da corte. Depois, pouco antes da Foz, o Tejo volta a estreitar-se para desaguar logo no Atlântico.
Lisboa, que segundo consta foi fundada por Ulisses, construída como Constantinopla ao pé de um mar interior, é a última das cidades mediterrânicas. Não é possível aproximá-la dos grandes portos do norte, com os quais se faz o essencial do seu comércio marítimo. Lisboa é uma cidade do sul, condenada ao norte pelo Tejo, que a separa da outra margem, e pelo Porto, que a liga irremediavelmente ao Atlântico. O crescimento súbito e descontrolado da cidade invadiu a margem sul de bairros dormitório que se apinham em volta de estaleiros e armazéns. Este perfil monótono, depressivo, atenua-se quando no final da travessia desembarcamos numa das raras povoações da outra banda que conseguem manter-se como eram. Estes portos pequenos do estuário tentaram sobreviver com as artes que o rio lhes ensinou: a pesca e a salga de peixe. O estuário é rico como o Atlântico e navegável como o Mediterrâneo. Era ao longo da costa do Mediterrâneo que passavam as rotas da seda e do âmbar, que se cruzavam os caminhos do sal e das especiarias, do azeite e dos perfumes, as vias dos utensílios e das armas, das artes e do saber, das profecias e da fé. Para os cavaleiros feudais, o sul da península é um reino fabuloso, onde há ouro, frutos exóticos, caça em abundância e, sobretudo, por onde há acesso a outros reinos e às rotas do Oriente. Para os primeiros navegantes que passaram Gibraltar e entraram no Atlântico, a massa enorme da Península Ibérica era uma ilha. Uma ilha fabulosa, atrás da qual o sol todos os dias mergulhava, derretendo o ouro e o estanho que escorriam pela terra até ao mar. Mas a ilha nunca foi reencontrada e pensou-se que ela própria acabara por afundar-se com o sol.
Durante séculos, o Tejo é uma linha de defesa natural para as populações islamizadas do Sul que querem travar o avanço dos guerreiros cristãos vindos do Norte. Depois de consumada a Reconquista, o rio perde a importância militar e as praças fortes invadem a planície do Sul, reconquistada aos infiéis. É feroz a cristianização do Sul Islâmico feita pelos guerreiros da Cruz. As cidades são destruídas e as populações chacinadas por cavaleiros e peões que não sabem distinguir os mouros dos judeus ou dos cristãos. Na verdade, os judeus, os árabes e os cristãos são o mesmo povo que se adapta às circunstâncias, que muda de religião se mudar de atividade. Não há conquistadores. A islamização é um fenómeno interno. É o mundo cristão que se converte ao islamismo. É esta a chave do segredo do Sul. A islamização do Sul é veiculada pelos mecanismos da paz e da cooperação e não por imposição guerreira. Os camponeses permanecem cristãos na sua maioria, enquanto nas cidades os comerciantes se tornam muçulmanos, seja por interesse pessoal ou pela força das suas convicções. Toiro! Toiro! O camponês precisa de concreto, de palpável, tem que estar atento aos ciclos da terra e da semente. O comércio é por natureza abstrato. Lida com coisas que não são reais, com conceitos.
expansão do Islão para o Ocidente é feita por mercadores que muitas vezes são judeus islamizados. A ideia de um Deus único, superior a todos os pequenos deuses a que o mundo rural se habituara a sacrificar, surge na península com os romanos. O império, cada vez maior, com uma lógica assente na centralização, vê-se obrigado a cimentar-se através da religião, da submissão dos povos ocupados a um Deus absoluto e completo. Nas grandes vilas rústicas romanas, os primeiros latifúndios que o Sul conheceu, o templo era o único edifício a que os trabalhadores podiam aceder. Aproximai-vos vós todos, igualmente lamentai comigo, porque morrer não é coisa nova. Chorai comigo todos quantos a causa da dor e a aflição da morte profundamente atingem. Recordai com lamentações e com atos sagrados a Maura que foi minha sobrinha. De olhos muito belos e formosa de feições, criou a mãe com castidade. A terra recebeu a Virgem e sem mácula foi deposta na sepultura. Ai de mim, desgraçado, que perdi flor tão rara que mal fizera 15 anos. Ai de mim, desgraçado, que até recobrar alegria, viverei entretanto desolado e por grande mágoa ferido por tua causa. Mariana! Mariana! A vila tinha, no entanto, um espaço público onde o proprietário recebia os caseiros, despachava assuntos relacionados com a administração do seu domínio, recebia a sua clientela, ouvia as suas necessidades e distribuía as suas incumbências. A considerável distância da residência ficavam as casas dos trabalhadores e os instrumentos de exploração agrícola. O Império Romano não é um império continental. A sua expansão faz-se de início à volta do Grande Lago, do Mediterrâneo. As vias do seu êxito são marítimas. Mesmo as suas redes viárias são construídas em direção aos portos.
Quando essa rede começa a militarizar-se, quando as estradas passam a ser militares e não comerciais, as regiões ocupadas tendem a autonomizar-se cada vez mais, tornam-se cada vez mais centrífugas. E o primeiro culto imposto pelos romanos foi o imperador. Um tão gigantesco imperador só podia ser Deus. Deus único e todo-poderoso. Mas, no final do século III, os imperadores começam a tornar-se humanos, gente normal, com família e histórias pessoais. São derrotados, são assassinados, banalizam-se. Isto é, perde-se a sacralização, a noção de pessoa intocável e longínqua que era a do imperador do período áureo do Império. A partir daí, é necessário criar um Deus mais inacessível, um Deus seguro e abstrato que não caia todos os meses, como acontecia já no final do século III. A mudança para o cristianismo era lógica. Se o cristianismo é consequência do culto do imperador, que é talvez consequência do culto do touro como símbolo da força e do poder de fecundação, o Islão é um monoteísmo puro que nasceu nos centros urbanos do Oriente. Considera Cristo e Maomé como profetas, homens pela boca dos quais Deus falou aos homens. E faz Roma organizar as cruzadas e a reconquista. Doido! Oi! Se tu sabes el male que tu quando dive umbregare Scapparu le parole io Limitado a norte pelo Tejo, acossado pelos cristãos, o sul tem de enfrentar a serra intransponível que corta a planície de repente e que o impede de continuar até ao Mediterrâneo.
E ai de nós o que seria, ó meu lindo amor, se o sol um dia faltar. Não quero que vás a montar, nem à ribeira levar. Só quero que me acompanhes, ó meu lindo amor, no dia em que meu casar, no dia em que meu casar, has de ser minha madrinha. Não quero que vás à monda, ó meu lindo amor, nem à ribeira sozinho. O sol um dia faltasse, o sol é que alegra o dia, o sol é que alegra o dia, e ó meu lindo amor, pela manhã quando dá. Ao contrário do Tejo, que ficou a meio caminho, o Guadiana, quando vira para o sul, atravessa a Serra do Algarve e desce ao longo da fronteira até ao mar. Mas este sul, harmónico e tolerante do comércio e do contacto entre os povos, não resistiu aos ataques sucessivos dos guerreiros cristãos do norte que queriam chegar ao Mediterrâneo. Mas ainda não passámos as montanhas. Suponhamos que Mértola ainda é hoje, como foi até à Reconquista, o maior porto que serviu o sul do Tejo para os árabes, para os romanos, para os fenícios. Mértola é o porto que serve o sul interior do território. Por Guadiana, o vinho, o trigo e o minério atravessam a serra e chegam depressa ao mar. Um barco à vela e a remos demora menos de um dia a descer o rio e 4 a chegar a Tunis. Um mercador judeu de Mértola pode manter o que hoje chamaríamos uma casa comercial com um irmão que vive em Tunis, outro em Marselha e outro ainda em Jerusalém.
Aqui acaba o sul de Portugal. Atrás de mim está o Atlântico. E além é já a Espanha. E há Isla Cristina, e há Huelva, Cádiz, Algeciras e só depois de Gibraltar começa o Mediterrâneo. É quase um dia de barco. Se não for de barco à vela. Assim, o sul embarca em Mértola, rio abaixo, e quando chega a Foz, pode descer até Gibraltar ou virar para o ocidente e subir até Lisboa pelo Atlântico. Mas embora a verdade geográfica seja essa, a história diz-nos o contrário. Navegar ao longo da costa do Algarve não é complicado. O comércio faz-se desde sempre com os grandes centros como Faro, a antiga Ossónova romana, Silves, que pelo rio Arade chega a Portimão, ou ainda Lagos. Mas os problemas surgem ao chegar ao promontório sagrado, no extremo sudoeste da Europa. Aí a terra avança pelo oceano como uma cunha gigantesca que se bifurca nos cabos de Sagres e de São Vicente. E essa muralha altíssima é difícil de contornar. Navegar de Valência até Tunis ou Orão não tem segredos. Como não tem segredos o mar que fica do outro lado do estreito, entre a costa do Algarve e a costa do norte de África, e que os árabes chamam o Golfo do Ocidente, que é o que Algarbe quer dizer. Difícil é passar para lá do promontório sagrado, onde esteve sepultado São Vicente. A sul o mar é o mesmo, e os homens e o comércio são os mesmos para cá e para lá de Gibraltar. E se a sul o Golfo do Algarbe é o Mediterrâneo que entra pelo Atlântico dentro, a norte, se refizermos por terra a viagem de regresso da barca com os dois corvos que trazia a Afonso Henriques os restos do Santo Mártir, vemos que ao fim e ao cabo o estuário do Tejo é um prolongamento do Atlântico que se instala em frente de Lisboa como um Mediterrâneo em miniatura. Nada mais natural que o santo patrono dos marinheiros do Sul encontre sossego, finalmente, no último porto do Mediterrâneo. E assim o pequeno rei cristão do Norte faz transportar para Lisboa as relíquias roubadas ao promontório sagrado, que é o termo ocidental do reino mediterrânico. Talvez queira deste modo... Talvez queira deste modo conquistar as boas graças da cidade. Estás parva! Para! Talvez queira deste modo conquistar as boas graças da cidade ao fazê-la partilhar uma das lendas sagradas mais antigas do sul cristão da península. Porque Lisboa, árabe, moçárabe e judaica, é uma cidade do sul. Desde então, as armas de Lisboa têm sempre um barco de velas recolhidas e um corvo empoleirado na proa e outro na popa. Sim, mas isso é nas armas da cidade. Porque o santo de Lisboa não é São Vicente, é Santo António. Como podem ver na imagem... Não me toque! Olha que eu grito outra vez. Agora São Vicente. Quem que se lembra de rezar a São Vicente? O rei campeão da Reconquista gravou para sempre o sul nas armas da cidade. Como de resto podem ver na imagem. O povo vem para a rua no dia de Santo António. Não há nenhum dia de São Vicente.
moro aqui e nunca vi uma festa a São Vicente. Que igreja mais triste, São Vicente. Nunca serviu para nada, São Vicente. Estar em Lisboa não é estar no sul. É estar no norte, dobrar uma esquina e descobrir o sul. É não ter medo de estar no norte, porque em qualquer momento se pode correr rua abaixo até ao rio e atravessar para o sul. Para as pessoas do norte, sul e Mediterrâneo são a mesma coisa. Para quem vive em Lisboa, não. O sul está sempre à vista, do outro lado. Nunca se fala em Mediterrâneo. É um sentimento difícil de explicar.